Graças e paz aos santos. Amém. Convido os irmãos a abrir aqui no livro de Paulo, Epístola aos Primeiros Coríntios. Vamos ler aqui dos versos do 1 ao 14. Que é uma das epístolas mais ricas, né, da formação canônica do Novo Testamento, justamente com Romanos. Eu acredito que é uma das mais doutrinais que a igreja ela possuiu na época apostólica, e também serve como base doutrinária para os dias de hoje. E hoje eu já trouxe aqui mensagens de 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 6, e hoje eu quero trazer aqui do capítulo 7, eu não trago ela capítulo por capítulo, mas eu trago ela de forma aleatória. Tá bom? Então vamos ler aqui 1 Coríntios 7, que diz assim, queridos: quanto às coisas que me escrevestes, bom seria para o homem não tocar em mulher, mas, por causa das fornicações, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. O marido cumpra para com a mulher o seu dever conjugal. Do mesmo modo, a mulher para com o marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido. E nem o marido também tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis uns dos poucos, senão de comum acordo por algum tempo, para vos ocupar de maneira sossegada a oração e tornai-vos a vos juntar, para que Satanás não vos tente por causa de vossa incontinência. Mas digo isto por meio de concessão, não por mandamento. Queria, pois, que todos os homens estivessem como eu, porém, cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, uns de um modo, outros de outro. Digo, pois, aos solteiros e às viúvas, que lhes seria bom que ficassem como eu. Mas, se não têm o dom da continência, casem-se, pois melhor é casar-se que abrasar-se. Versículo 10. Aos casados, porém, eu não mando, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Se, porém, separar-se, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não abandone a sua mulher. E aos demais, digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher não crente, e ela consente em viver com ele, não o abandone. E se a mulher tem marido descrente, e ele consente em viver com ela, não o abandone. Porque o marido incrédulo é santificado em sua mulher, e a mulher incrédula no marido. Pois de outra sorte os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Essa é a bênção que Deus mostra aqui na epístola de Paulo, sobre a instrução sobre relacionamentos. Eu vou começar aqui com o tema da pregação. Eu escolhi aqui para vocês, que são os cristãos e suas relações. É um problema na igreja contemporânea, né? Tem muitas pessoas que sabem do relacionamento e teimam em estar num relacionamento fora do padrão. Deus estabeleceu uma forma. A forma do cristão é diferente da forma do mundo, mas insistimos em sair da forma de Deus. E a tese que eu vou defender para você seria essa aqui: os cristãos têm um padrão de relacionamento matrimonial. Isso foi um dos maiores problemas que a igreja corintiana teve e que precisava ser bem ajustado. E parece que depois de mais de 2000 anos, a igreja ainda não aprendeu qual é a receita para sair perfeito entre Cristo, que é o cabeça da igreja, com o resto do corpo, que somos nós. Cristo é o noivo e nós somos uma noiva. Eu digo para vocês, tem muita noiva aí fora que está em um estado de prostituição muito grande, porque não quer obedecer aquilo que Cristo prescreveu. A
parte do catecismo que eu quero trazer aqui para vocês. Não é assim perguntas do catecismo, mas está aqui Ódia, que é uma das mentes mais brilhantes do presbiterianismo. Também ele, junto com outros, fizeram aqui a confissão de fé, isso que nos trazem aqui, nós trazemos aqui, com perguntas e respostas. E ele faz aqui uma pergunta, eu queria que nós pudéssemos responder juntos, né? O que significa adotar a confissão de fé de Westminster, irmãos, que a gente possa responder? Significa que todo o sistema de doutrina da Igreja Reformada é uma questão histórica. E o sistema que, como a formação de granito da terra, salienta e sustenta toda a estrutura da verdade que é revelada nas Escrituras, sem o qual tudo resta como é areia movediça. A confissão de fé, ela anda junto com as Escrituras, irmãos. Ela não é as Escrituras, mas ela anda junto com as Escrituras. Ela está escorada no patamar das Escrituras. Então, a confissão de fé é um dos documentos principais de fé da igreja. Eu até pedi para o presbítero emprestar dele, que não é a minha, viu? Esse aqui é do presbítero Jairo, esse livro aqui. E uma vez eu perguntei uma pessoa que ela disse que era presbiteriana, e eu disse: você pode me dizer qual é o maior documento tirando as Escrituras do presbiterianismo histórico e contemporâneo? E ela disse que não soube responder. Então eu disse: você conhece esse livro aqui, Confissão de Fé de Westminster? E ela disse: eu nunca ouvi falar desse livro. Eu digo: como você nunca ouviu falar desse livro? Você tem coragem de dizer assim: eu sou um presbiteriano. Todo presbiteriano tem que conhecer esse livro. Na escola dominical hoje eu trouxe um tema do Catecismo Maior falando sobre conhecimento. Nós temos que ter conhecimento, tanto da área secular quanto da área espiritual, que é a principal nossa. Então vamos falar aqui um pouco da introdução, vamos entrar aqui um pouco na introdução que eu preparei aqui para vocês. Temos aqui um problema na igreja de Corinto, tá? Eu falei aqui das partes A e B do capítulo 1, eu falei aqui da parte do capítulo 6, que hoje eu quero abordar sobre o pensamento de Paulo sobre relacionamentos entre igreja e fora da igreja. Que nós damos um nome para isso, né? Que é casamento. A palavra para nós hoje, de novo, né? O costume ocidental é um costume diferente do costume oriental. Oriental ninguém namora, ninguém noiva, mas aqui a gente tem noivado, tem namoro, né? Isso é coisa nova aqui. Mas no meio oriental isso não existe. O moço conhece a moça e marca o contrato de casamento e acaba se casando. Então, isso que nós fazemos aqui hoje no continente ocidental, isso é tudo coisa nova. Mas isso não era nenhuma novidade para Paulo e o colegiado apostólico na época que eles criaram, juntamente com Cristo, essas doutrinas. Então, essa mensagem hoje, queridos, ela serve para quem nunca foi casado, quem já é casado e quem pensa em se casar, queridos. Porque é coisa boa e da parte de Deus, e nós precisamos conhecer o que o texto, muitas vezes, ele fala para nós. Então, acredito aqui que todos vocês sabem que a epístola foi construída acima de perguntas feitas pela comunidade. Tá? A casa de Cloé, mulher, ela relata e leva para Paulo questões que estavam ocorrendo dentro da Santa Igreja. E não somente Cloé, mas também Estéfanas, Fortunato e Acaico. Escreve para Paulo e diz assim: ó, está aqui, ó, os problemas da igreja. A igreja infante, igreja nova, não sabia o que estava fazendo, de fato, muitas coisas, e a bomba chega na mão do apóstolo Paulo para desatar ela. Então, observamos, esses problemas foram levados porque a igreja estava carente de doutrina. A igreja não estava sabendo se comportar. Aí nós, muitas das vezes, não observamos com os óculos da história, o que é que acontece? Nós julgamos os nossos irmãos lá atrás de Corinto porque nós não conhecemos o que eles estavam passando, queridos. A grande dificuldade da igreja, a gente observa o fator histórico e cultural que temos que olhar. Como os gregos viviam, irmãos. A vida grega era uma vida totalmente diferenciada daquilo que estava em Jerusalém. Jerusalém é uma nação, podemos dizer, santa aos olhos de Deus, na sua praticidade, e outro lado dos gregos, totalmente depravação. Os gregos eram depravados em toda a sua essência. Agora imaginem o indivíduo dentro de uma nação grega com um pensamento depravado e agora há uma conversão com ela. O que vai acontecer com ele? O choque térmico é muito grande.
Existe o novo nascimento, queridos, e existe a conversão. Os dois nem sempre andam juntos assim instantaneamente. Nascimento é na hora, conversão é uma coisa que ela demora a acontecer um pouco, queridos. Conversão significa mudança de pensamento, mudança de atitude. E os gregos ainda estavam caminhando para isso daí, para o lado da conversão. O novo nascimento aconteceu, mas precisava que essas coisas pudessem acontecer. E o apóstolo Paulo vai até e escreve a carta, a epístola, e devolve para a igreja poder se alimentar. Então essas tinham uns problemas de atenção dentro da igreja. Então eu coloquei aqui, pontos de atenção, tá? Que algumas das perguntas picantes e duvidosas acerca do casamento foram essas daqui. O que é ser espiritual? Coríntios talvez perguntou para Paulo, o que é ser espiritual? Nós não sabemos o que é isso aí. Ficar solteiro ou casar? Qual das duas seria a melhor opção, Paulo? Os que é epístola, capítulo 7, vai tratar exclusivamente desse assunto. Eu posso ter relações sem me casar? Porque os gregos tinham relações abertas, sexuais. Então depois da conversão isso foi um problema. Será que eu posso ainda ter as relações que eu tinha antes? Eu posso me casar com quem quiser? Será que eu posso? Então essas foram as perguntas do capítulo 7, que Paulo ele vai desdobrar durante todo o capítulo aí, e mostrar o que é certo e o que é errado. Tem pessoas que acham que isso aqui ficou lá atrás. Isso aqui é problema cultural, queridos. Não é problema cultural, é problema doutrinal. Acaba no al, mas não é cultural, é doutrinal de fato. E o que o apóstolo vai mostrar para vocês, isso é uma realidade. Por que a igreja evangélica tem tantas dificuldades em explicar esses pontos, irmãos? Conversando com um certo pastor e falando sobre casamentos, e ele tratou um casamento de um ímpio da mesma forma que ele tratou com um crente. Mas por que fazemos isso? Por que eu dou os mesmos conselhos para um casal que é ímpio, eu dou para os crentes? Se a perspectiva e se a forma é diferente. Eu não posso aconselhar um ímpio da mesma forma que eu aconselho um cristão. Então chegou e pediu a ele um aconselhamento sobre relacionamento. E o pastor deu o conselho que era para dar ao crente, deu ao ímpio. Ele não vai receber isso. Não tem como ele receber o feedback de um crente para o ímpio. Porque os padrões éticos, os padrões morais e o padrão principal, que não é o ético, nem é o outro, é o espiritual, são incompatíveis, queridos. Ele não vai conseguir entender isso. Eu não posso falar com um linguajar espiritual para um carnal. Ele não vai poder compreender. Então, isso ocorre com a igreja de hoje. Eu vou aconselhar um casal de incrédulos, de ímpios que chega da igreja, e eu vou dar o mesmo conselho que eu dou para um casal crente. Eu não posso fazer isso, porque a perspectiva é totalmente diferenciada. Então, sobre esses pontos aqui, Paulo, que eu quero mostrar aqui para vocês. Irmãos, lembre-se de antes de investigar o texto, antes de dar o veredito aqui no texto do capítulo 7, precisamos nos transportarmos ao tempo que Paulo estava em Corinto. Que Paulo escreve a epístola e entrega nas mãos da liderança da igreja. Então, esses dois fatores que eu vou falar com o irmão, histórico e cultural, e o social, ele é de super importância para que você entenda todo o contexto do capítulo 7, santos. A Grécia, naqueles tempos, ela respirava o platonismo. Você pergunta, o que é isso? Platão era uma das maiores mentes brilhantes de toda a Grécia. É tanto que a Grécia foi chamada na época de berço da intelectualidade. As nações iam para a Grécia receber instrução, porque as maiores mentes do mundo estavam lá, como Sócrates, Platão, Aristóteles, e o colegiado todinho estava lá. Então eram umas mentes evoluídas. E Platão, ele fez uma coisa bastante interessante. Ele criou dois conceitos: ideias, o mundo das ideias e o mundo dos sentidos. Ele quer dizer o seguinte, que o mundo das ideias é tudo perfeito, é tudo sólido, tudo correto. Ele quer dizer, é os céus, onde Deus mora. Esse mundo, ninguém consegue entrar. E ele disse, que também existe outro mundo, chamado o mundo dos sentidos, que é aqui na Terra. Aqui é imperfeitos, temporal, contaminado e tudo errado. Então ele quer colocar no mesmo fecho tudo que os homens fazem,
Tudo que os homens pensam são coisas erradas. Sexo errado é pecaminoso, é nojento, porque é o corpo que está produzindo. O espírito não faz isso, mas o corpo faz. Então, todas essas práticas que nós fazemos aqui na Terra, Platão disse, é errado. Então, esse mundo dos sentidos é um mundo pecaminoso. É o mundo que nós vivemos. E o mundo das ideias é o mundo de Deus, onde Deus vive. E isso, a Grécia respirava isso. Você vê, queridos, que em cada esquina da Grécia, praticamente, principalmente na capital, tinha prostitutas. Mas não era uma prostituição disso que a gente vê aqui, não. Era uma coisa mais elevada. Tinha bordéis praticamente em toda a Grécia. Adoração de imagens, culto sexual. Então, uma coisa era bem evoluída. Isso que nós vemos hoje aqui é um reflexo daquilo que a Grécia fazia lá atrás. Nós vemos hoje aqui essas mulheres, essas meninas novas, de 14, 15 anos, se prostituindo ali. A gente fica assim aberrado, mas lá era pior ainda, porque a nação respirava prostituição. E Coríntio foi tida como uma frase, um slogan, que o Coríntio era depravado. Todo corintiano era depravado e fazia questão que as pessoas soubessem disso. Então, isso era a visão que Platão tinha da época, e todo o continente, quando ia para a Grécia, sabia que isso era uma realidade. Então, a Grécia era depravada. Agora, imagine dentro de um contexto histórico e social, havendo conversões. Agora, eu estou lá dentro da Grécia agora e vendo, e está havendo conversões. Qual é a mente do convertido em relação a ser espiritual? O que é ser espiritual? É não ter relações sexuais, para que a carne não difame a alma? Será que eu posso pular cerca? Será que eu posso fazer isso? Isso é um ser, eu posso ter relações sexuais abertamente com outras mulheres? E as mulheres podem ter relações sexuais abertas com outros homens? Os gregos faziam isso, costume, era uma coisa normativa no meio da sociedade grega. Então, como era que Paulo ia tratar desses assuntos, irmãos? Porque eles eram ímpios. A prática da nação grega era uma prática ímpia. Aí quando nós pegamos, no capítulo 5 está dizendo, o filho tendo relação com a madrasta. Porque isso já é uma prática normal, queridos. Os grandes imperadores gregos, o que é que eles faziam? Alexandre o Grande, um dos maiores imperadores gregos, persas, o que é que ele fez? Ele tinha o seu conselheiro, mantinha relações sexuais com o seu conselheiro. Fizeram uma prática normal, a mulher sabia, porque é uma prática grega fazer isso. Homem beijando com homem, homem tendo relações com homem, uma prática normativa grega. Mas só que no cristianismo não pode ter relação de homem com homem e nem de mulher com mulher. E como é que agora que eu nasci nessa imundície, eu vou poder me libertar? Paulo, me ajuda. Aí Paulo vai fazer a pista. Vai dizer, é dessa forma aqui, ó. Espiritual é isso aqui. Isso é ser espiritual. Então esse homem foi o responsável por todo o pensamento grego. Esse é o Platão, é um filósofo grego, uma das maiores mentes que eu já vi, em termos de literatura grega, e ele criou esses dois conceitos aí de ideias, e eu vou dizer que essas ideias estão dentro das igrejas hoje. Muitas igrejas ainda têm o mundo das ideias e dos sentidos, porque eles acham que ainda é pecaminoso. Então Platão ele consegue trazer para dentro da igreja, não ele próprio, mas temos aí homens que trouxeram a teologia cristã baseada em pensamentos gregos, com algumas pequenas partes como Tomás de Aquino, Santo Agostinho, beberam de Platão, de Aristóteles e trouxeram para dentro da igreja muitas coisas, irmãos. E a igreja foi, com o passar dos séculos, dissolvendo isso, trazendo isso para dentro da igreja. E a igreja bebeu muito tempo platonismo, sem saber. E a igreja de hoje bebe platonismo ainda dentro das igrejas. Ah, mas eu não sabia disso, tu vai saber. Bebe platonismo dentro das igrejas. Então vamos ver aqui a análise que eu fiz aqui para vocês. Aqui está o conceito da primeira sessão. São 5 sessões que eu vou trabalhar com vocês. Eu reparti aqui. Espero que dê tempo, né? A primeira sessão encontra-se os versos 1 e 2. É o problema dos coríntios. Na questão se poderia ficar solteiro, casado, ou posso manter relações sexuais com parceiros sem ser casado. Será que eu posso fazer isso? Ter relações sem ser casado? Será que eu posso? E na segunda sessão, temos aqui deveres conjugais, a partir dos versos 3 a 6, o dever da mulher para com o marido, e
e o dever do marido para com a esposa. Temos aqui na terceira sessão o celibatário, né? É o ensinamento do celibato, os versos 7 a 9, isso é um problema dentro da igreja, e os versos 10 a 11, na quarta sessão, e aos casais crentes, os versos 10 a 11, é mensagem para os crentes. E na quinta sessão, nós temos o tópico de casamento a partir dos versos 12 ao 14, onde Paulo começa a construir e dá o ponto final sobre o relacionamento crente com crente. E aqui eu quero mostrar para vocês esse gráfico, porque aquele conceito que eu mostrei anteriormente do pastor, que ele deu o conselho, é nessa perspectiva aqui, que ele acha que é uma coisa só, e não é. Dentro das Escrituras, existem 3 tipos de casamentos, que eu não posso misturar. Quais são eles, Clécio? O casamento de crente com crente, o casamento de crente com incrédulo, e o casamento de incrédulo com incrédulo. Então, essas são as 3 perspectivas maritais que está dentro das Escrituras, que Deus repartiu. O que é que eu tenho que fazer com isso? É colocar cada um dentro do seu patamar, que eu não posso misturar o tipo de casamento. E o primeiro ponto que eu quero tratar aqui com vocês é sobre proibição. Está aqui nos versos 1 e 2. Paulo já vai começar a separar as coisas, porque dentro do conceito grego eles achavam que ter relações era errado. Os novos convertidos, os restantes não, achavam que ter relações sexuais era errado. Aqui nos versos 1 e 2, que diz assim: ora, acerca das coisas que me escrevestes, seria bom que o homem não tocasse em mulher. Essa é a parte A. Não é bom que o homem toque em mulher. Paulo chama os gregos e diz assim a ele que não pode tocar em mulher. Agora entenda uma coisa, Santos, não é tocar, apalpar a mulher, não. Paulo não está dizendo que é proibido eu tocar numa mulher. O que é que Paulo aqui está dizendo? Que ele está dizendo que é proibido ter relações sexuais com a mulher, não tocar numa mulher. Então o que Paulo fala que o sexo é proibido em certas categorias. É por isso que ele diz no versículo 1: ora, acerca das coisas que me escrevestes. Por quê? Que coisas foram essas? Esses assuntos, irmãos. Quando ele diz as coisas que escreveste, é porque vocês querem respostas para que eu dê a vocês acerca desses assuntos. Então, que assuntos foram esses? Relações sexuais, casamento, divórcio, novo casamento e deveres conjugais. Esses foram os assuntos. Então, ele começa dizendo assim: não é bom que o homem toque em mulher. Aqui o linguajar, querido, é acadêmico que Paulo está usando. Ele está usando um argumento, chamamos dentro da teologia de eufemismo, ou seja, quando ele quer abrandar a linguagem. Eu não quero falar de sexo, aí eu falo como? Não toque. Mas eu não vou usar o eufemismo aqui, eu vou usar a palavra original, é sexo. Não pode ter relações sexuais fora do padrão de Deus. Então ele diz, não toque na mulher, ele está usando eufemismo. Não faça isso, e não pode, queridos. Os gregos já recuam, porque os gregos faziam isso diariamente, queridos. E Paulo começa a dizer que essa é espiritual, não toque em mulher, fora do padrão que Deus estabeleceu, queridos. E o que tem de cristão tocando em mulher fora do padrão que Deus estabeleceu, é muita gente que toca em mulher, ou seja, mantém relações sexuais fora do padrão. Então isso é o que Paulo quer dizer. O sexo é somente permitido dentro de uma esfera, dentro de um padrão que Deus estabeleceu nas Escrituras. Esse é o padrão, queridos. Esse é o padrão que ele fez. E esse padrão é denominado de casamento. Na cultura hebraica, na cultura judaica, na cultura oriental, macho e fêmea faziam contratos de casamento. Os pais ajustavam o casamento, marcavam a data e eles se juntavam, entre aspas. A festa estava rolando, mas o casamento só era consumado depois que ele deitava com ela. Se não deitasse, o casamento não era consumado. Então aí está certo, o sexo autorizado por Deus e o sexo organizado. Aí agora é marido e mulher. Aí pensa que está na frente do pastor, ou está na frente do padre, ou está na frente do juiz. Quando eles dão aquela palavra, estou casados, na cultura judaica não existe isso. É através do ato. Foi por isso que Maria e José estavam preocupadíssimos. Como é que a mulher aparece grávida se tu ainda não terminou o contrato? Como é que pode?
revelação foi feita antes do tempo. Mas a gente sabe que não foi o Espírito Santo. Então José estava preocupado. José disse: vou separar dela, dá um jeito, para não difamá-la, porque ela já está difamada. O anjo chega e diz o quê? Acalma-te, homem. Isso é obra minha, tenha calma, né? Vai ser resolvido, e foi resolvido. Mas veja que a cultura era dessa forma, e ainda é até hoje. Então Paulo tenta mostrar que essa perspectiva estava dentro da igreja corintiana e ele tinha que resolver isso daí. Não é Paulo que estava dizendo que é proibido ter relações, mas que a proibição de ter relações era dentro do que um padrão tinha estabelecido. Paulo não estava inventando, mas isso já estava prescrito, santos. Era dessa forma que Deus tinha feito. Agora vem a triste notícia: existem muitos cristãos fiéis a Deus, não são infiéis não, pessoas fiéis ao Senhor, que mantêm relações sexuais fora desse padrão, queridos. Fora do padrão. É compreensível. Compreensível. É compreensível. Mas está fora. Está fora. Eu gostei de uma mulher, a mulher gostou do homem, achou bonitinho, são cristãos, estão ali e tal, de repente, relação. Mas está fora do padrão. Tem que casar. Porque se ficarem nessa perspectiva e manter relação, ele sai da perspectiva e entra na fornicação. O cristão não pode estar em fornicação, né? Aí tem que casar, é o remédio, né? Tem que casar. O que tem de cristão nessa prática, assim, insistindo, não pode. Tem que haver o casamento, que é para o sexo ser liberado, que chama-se casais autorizados. Aí dessa forma eles estão não autorizados. Então, quando eles praticam essas relações sexuais, as escrituras os denominam de fornicadores. O que é uma fornicação, santos? Fornicação é uma palavra grega, ela vem do termo chamado porneia. Se você pegar a raiz de porneia no grego, você vai ver que vai aparecer uma árvore gigantesca com as raízes embaixo, que é toda a prática e ato de sexo ilícitos. Porneia é isso aí. E os gregos eram campeões em praticar porneia, práticas sexuais ilícitas. E isso era o que a igreja de Corinto estava querendo melhorar, mas os padrões que ela foi induzido não era bom. É por isso que Paulo disse: não é bom que o homem toque em mulher. Ou seja, não é bom que o homem tenha relações sexuais abertas com a mulher que não está autorizada. É isso que quer dizer. Aos Coríntios começou a abrir os olhos. Dizer, essa prática, eu não posso ter relações com a minha namorada. Namorada? É sua mulher? Você comprou? Não, se não comprou, então não é sua mulher. Então você não pode estar tocando nela. Não pode manter relações. É isso que Paulo quer dizer aqui. Isso o jovem de hoje, ele fica assim, ó, querendo ter relações. Porque viemos do mundo, trazemos a nossa bagagem, né, masculina, que tem que ter 3, 4 mulheres para ser macho. Aí trazemos essa bagagem para dentro da igreja. É o tal do homem que gosta de muitas mulheres, né? Aí diz assim, essa bagagem ele traz para dentro da igreja e continua tendo um conjunto de relações sexuais com as suas namoradas. Mas quando o cristão, ele tem que deixar essa bagagem corintiana onde? Lá atrás. Solte ela. E ficar lá atrás. É pior. Se trouxer ela, viu? Bem pior. Então, ou seja, essa é a cosmovisão que o apóstolo Paulo disse. O versos 2 diz assim, irmãos: ainda assim, para evitar a fornicação, cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Essa é a instrução que ele dá. Ainda assim, para evitar a tal da fornicação. Para sanar essa fornicação, é necessário Deus dar um remédio, que é casar, querido. Casou para a fornicação. Casou, cessa a fornicação. Parou. O remédio é esse. Não tem, está pulando cerca, está fazendo outras coisas que está fora da realidade. Não, é casar. O remédio é casar. É tão fácil não casar. Hoje é assim, ó. Casa, está os dedos. E eu dou um conselho para qualquer jovem querer casar. Case que é bom. É bom. Melhor do que está fornicando. Não é bom casar? Eu prefiro viver uma vida de casado. Estou com mais de quantos anos, meu amor? 18 anos que eu estou com essa mulher. Eu não me arrependo, não.
E me arrependo de não ter conhecido ela antes. Então vale a pena. Agora vejamos aqui algumas curiosidades. Qual é a diferença entre a mulher casada e uma prostituta? Falei isso no meio da igreja batista, foi um escândalo. Mas eu vou ter que dizer para vocês, qual é a diferença? A mulher casada com uma prostituta. Na perspectiva, olhando para as escrituras, tu vê uma coisa bastante interessante, irmãos. Que a diferença é que as duas fazem sexo. Uma é autorizada e a outra não é autorizada. Eu passo, para vir aqui para a congregação, eu passo ali em frente a um bordel, que é muito conhecido, né? É o antigo beco do Mussul, onde tem aquelas prostitutas, todo mundo aqui conhece. O que aquelas mulheres fazem ali? Não é o que elas fazem, é com quem elas fazem que está errado, queridos. Entendam, viu? Não é o que elas fazem. Porque sexo a mulher casada também faz. Mas com quem elas fazem é que chama-se ato de fornicação. E por que o sexo que a esposa faz não é errado? Porque ela faz dentro do modelo que Deus estabeleceu, que é o casamento. Então, por isso que a mulher casada não pratica fornicação. Quem pratica fornicação são as prostitutas, que fazem sexo fora do casamento. Entende? Esse é o grande problema. Elas podem estar tudo errado ali. Não, elas estão erradas porque elas estão com os homens errados, rapaz. Os homens errados. Não é marido delas. Elas estão tendo sexo com eles, mas estão erradas. A mulher casada, por que ela é correta nos olhos de Deus? Porque ela está autorizada por Deus. E o que é autorização, Clécio? Casamento. É a diferença. Essa é a diferença. Fornicação não pode. Casamento pode. Está autorizado por Deus e é bíblico. Isso é o que diz as Escrituras. A mulher casada está autorizada a ter essas relações com o seu próprio marido, porque é isso que Deus quer. E a prostituta, ela não está autorizada porque ela vive em venda do corpo. O corpo não pode vender corpo, queridos. Não pode vender o corpo dela, está vendendo o corpo dela. Sexo não se compra, sexo adquire, queridos. Eu não pago nada para minha esposa para ter relações com ela, não. Ela é minha. Então, não podemos vender. Quer ver hoje um dos maiores canais de prostituição de pornô? Novelas. Atriz, é uma prostituta, irmão. Quando eu falei isso, eu não digo isso não dizer o quê? Ela é uma prostituta. Por quê? O diretor diz assim: hoje tu vai ser um homossexual. Ah, o cara é um homossexual, está vendendo o corpo dele. Hoje você vai ser uma prostituta da novela. A mulher casada, o outro toca nela, apalpa ela, beija os lábios dela, aperta o corpo dela e tem relações com ela. Mas ela é uma artista, isso é uma arte. Se prostituir é arte, então vamos tirar esse nome porné dentro das escrituras, porque as mulheres que estão ali no bordel estão a serviço também. Então todos são prostitutas, porque vendem seus corpos, querido. Não é só aquela coitada que está ali na rua vendendo o corpo dela, não. As atrizes, os atores também são prostitutos, porque vendem o corpo para o diretor. E o diretor pega o corpo dele e diz assim: hoje tu vai ser isso, hoje tu vai ser aquilo. Prostituição aqui, prostituição ali. E o que você vê de mulheres casadas se beijando com outros homens, é brincadeira, não, é uma artista. Uma artista da pornografia. Isso é uma verdade. É uma artista da pornografia. Mas não deixou de ser prostitutas. Mas as coitadas que estão dentro do bordel é esculachada, esculhambada pela sociedade. Mas esses que estão na Rede Globo aí, os grandes astros da Rede Globo, não são prostitutos. O termo porné diz que sim, são prostitutos, porque eles estão fazendo coisas erradas. Isso é o termo grego. A parte B, Santos, no versos 2, diz: cada homem tem a sua própria esposa, e cada mulher tem o seu próprio marido. O que isso quer dizer, queridos? Para manter o corpo na posição adequada entre marital, na posição em que se encontra Cristo, santos, no estado de santificação, o cristão é comissionado a rejeitar essas práticas pecaminosas, ou seja, a fornicação, e assim dizer. O casamento, ele requer isso do indivíduo. O casamento traz isso para o indivíduo. O seu corpo não pertence mais a você. Não tem livre-arbítrio, não. Essa doutrina é do cão. O homem nunca teve livre-arbítrio. Só conversando ali com o irmão Bruno, falando sobre a confissão de fé, sobre o de livre-arbítrio, não existe esse papo de livre-arbítrio. Quando a mulher casa, assim, o que é que acontece com ela, Santos? Na posição, o corpo dela pertence ao marido.
O corpo do marido pertence à esposa. Os dois não têm liberdade para dizer assim, esse corpo, eu não quero fazer nada com você, ela não pode fazer isso. Porque o corpo dela agora pertence ao marido. Mesma coisa, o corpo do marido não pertence a ele próprio, pertence à esposa. Aí agora eu começo a compreender por que eu não posso ter relações sexuais lá fora. Porque esse corpo tem dono. Ela é minha esposa. O corpo dela, ela não pode negociar com ninguém. Tem que falar comigo. Sou eu que mando o corpo dela. Todo o corpo pertence a mim. Todo o corpo da esposa pertence ao marido. Vai ler Cantares? Todo o corpo. Então a esposa não tem liberdade para poder negociar. O marido não pode negociar com ela, porque o corpo é dela. Se ela disser assim, vai ter que fazer, porque pertence a ele, a ela. Você vê que ambos participam desse processo de santificação. Porque ela pensa que é carnal, né? Não, é santidade. Sexo é santidade. Sexo é santificação. Aí Paulo disse, é bom que o homem tenha sua própria esposa. Os dois da relação, chamamos isso de santificação. Estão cumprindo o mandato que Cristo prescreveu. E isso é saudável para a igreja. Então o corpo não mais pertence a você. Então esse corpo agora pertence a ambos. Ele pertence também a Cristo. E nada de Cristo pode, deve ser misturado com a fornicação. Não pode. É ilegal fazer isso daí. Qual é o conselho que eu dava para um casal que está namorando, mas está fazendo isso? É separar. Não separar ele dela, mas parar de fazer a fornicação. E casar. É o remédio. Esse é o remédio para acabar com isso aí. Né? Acaba assim rapidinho e ficamos em paz com Cristo. Paulo diz que você agora é santo. Isso significa que você foi separado da porneia e foi conduzido para a pureza de Cristo. Eu saio do estado de putrefação e coisas podres e imundas, diz lá em Efésios 4:18, e agora eu entro no estágio de santidade diante de Deus, dentro do casamento. Ele vai chamar isso de pureza. Aí o que é que Pedro ele vai dizer, Santos? O que é que Pedro vai dizer? Isso aqui. Sendo assim, estáis com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será otorgada em plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos molde as paixões que em dias antes, que é outrora, quando viveis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo, queridos. Se o cabeça é santo, o corpo é santo. Se o cabeça pensa em santidade, o corpo pensa em santidade. Se a cabeça pensa em atos bons, o corpo pensa em atos bons. Se a cabeça pensa em pureza, o corpo não pode pensar em porneia. É ilegal. Aqui diz assim, ó, como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos molde. Ou seja, cosmovisão que nós temos acerca de Deus e a cosmovisão que eu tenho acerca do mundo. O que é que o mundo ensina sobre santidade? O que é que o mundo ensina sobre casamento? O que é que o mundo ensina? Trair a minha esposa, ter relações com várias mulheres e manter uma vida de impureza. É isso que o mundo me ensina. Então o que é que eu tenho que fazer? Não me voltar com esse pensamento mudado. É por isso que a forma do cristão, ele é diferente da forma do mundo. E o que tem de cristão forçando a forma, eu calço 43, 44, irmão. Então o meu pé não consegue entrar no sapato 41, 42, fica assim, ó, ralando. Então eu não posso forçar a matéria, estar numa forma inadequada, porque vai danificar os meus pés. Da mesma forma, o cristão não pode danificar sua mente e seu padrão espiritual com Deus, numa forma que você não foi aceito, rapaz. O mundo odeia vocês. Pode ter certeza disso, mas eu estou teimando em entrar nessa forma miserável. Não entre nela, que ela não me pertence. Isso Paulo fala, isso o colegiado todo apostólico fala.
Então, santos, qual é a resposta de Deus para o desejo sexual? Casamento, queridos. Casamento. Não bote dificuldades não, é o casamento. Faça a coisa mais fácil, case-se. É a resposta que Paulo está dizendo. Não bote dificuldades. Eu não posso, não tenho dinheiro, não tenho casa, não tenho isso, não tenho aquilo, e fazendo. É o pior, você está fazendo o pior. Case, é só pegar papel, caneta, juiz, pastor e assinar e está livre da porneia. É mais fácil, bem mais fácil fazer isso daí. Bem mais fácil. Quando eu fui me casar com o Neide, eu não tinha casa. Tem um ditado que diz: quem casa, quer casa. Verdade. Eu não tinha nada. Nós casamos primeiro, depois começamos a construir as coisas. Casa depois. Casa e o restante vem a consequência. Deus vai abençoando, vai dando o que a gente quer, precisa. E isso é saudável. Então, alguns pensam que a saída da prostituição e ter várias mulheres e com vários homens e estar num ato de masturbação, isso é o escape. Não é. Não é o escape. O escape é somente um: casar. Casar é o escape. Só tem esse, não tem outra brecha não, que só tem essa. É casar ou deixar. Deixa ou casa. Só tem as oportunidades seriam essas daí. E um dos propósitos do casamento chama-se prover alívio sexual entre os cônjuges. É isso aí. Ela prover um alívio, uma atenção. O homem quer ter relações, eu não vou falar porque tem criança, né? O homem quer relações e precisa, não é que ele precisa. Então a mulher serve para auxiliar essa descarga dele. A mulher também está precisando, o marido vai lá e ajuda ela nisso aí. É um com o outro. Isso chama-se o quê? Os benefícios do casamento, querido. A segunda observação aqui: o casamento é monogâmico, não é de outra forma, querido. Ou seja, o cristão só pode ter um único parceiro num relacionamento. Eu não posso estar casado com ela e manter relações com outras mulheres. Só posso estar casado e ter relações no único relacionamento. Não pode ter dois relacionamentos, é um relacionamento. E isso é a prática cristã que Paulo quer dizer aqui. Então isso é interessante, que a mulher tem o mesmo direito que o marido. Olha que coisa interessante. A gente estava falando aqui na escola bíblica e falando sobre questões de machismo, que o presbítero já levantou ali atrás, que estava trocando, que as pessoas pensam que Paulo era machista. Paulo não é machista. Mas o que Paulo está dizendo aqui? O mesmo direito que o macho tem, a fêmea tem. Os mesmos privilégios que o marido tem, a esposa tem. Como é que Paulo é machista? Porque ele está colocando os dois na mesma balança. Essa doutrina chamamos na escritura de igualitarista. Os dois estão no mesmo patamar de igualdade, queridos. Agora, o conceito feminista que quer deturpar as escrituras, quer colocar a mulher num patamar que ela nunca esteve e nunca vai estar, queridos. Nunca vai estar, porque a mulher é diferente do homem. É tanto na forma física, como na forma moral e da forma espiritual. São diferentes. Totalmente diferenciados. Não tem como juntar essas partes, porque é diferente. E a bomba aqui que eu vou trazer para vocês. Como uma pessoa convertida que tem desejos sexuais por pessoas do mesmo sexo. Mas é convertida, irmão. Acontece? Acontece. Tem. Ela chegou assim e disse: fulano, eu sou cristão, eu tenho consciência que eu sou cristão, sou fiel a Deus, mas os meus desejos não obedecem às escrituras, e é incontrolável. Eu digo, é claro, querido, o homem é formado por várias faculdades: audição, visão, o tato, né? Tem os desejos, a vontade, e essas coisas que estão dentro de nós, muitas das vezes não conseguimos controlar. E ele disse: meu desejo é que eu me sinto atraído por outro homem, mas eu sei que isso é errado. E aí, como é que eu faço? Eu quero ser cristão e continuo. Eu não estou fazendo não. Ele disse: eu não estou fazendo, mas eu penso em outros homens. Eu não tenho desejo por mulheres. Aí você começa a entender a situação que os coríntios estavam pensando, né? E vivenciando na sociedade. Que eles faziam isso, né? Os coríntios, homem com homem, mulher com mulher. E dentro da igreja também tinha essas pessoas dizendo assim: eu tenho desejo por homem. As mulheres diziam assim: eu tenho desejo para aquela mulher. É uma coisa pesadíssima, mas eles diziam assim: eu sou cristão,
Eu creio que essa doutrina é verdadeira, mas eu quero mudar, mas não consigo convencê-las. Como convencer elas, queridos? Como convencer elas? Para parar com isso aí, só tem uma saída, é o celibato para elas. Celibato, né? Tem que ser, porque elas não podem continuar nessa prática, como homem com homem e mulher com mulher, não pode. Isso eu vou falar um pouquinho lá na frente, viu? Aí não pode. Aqui ele pega dos versos 3 até o verso 5, que é os deveres conjugais, tá? Que a mulher tem que ter e que o homem tem que ter. O texto diz assim, irmãos: porque o marido descrente é certificado para a mulher. Poxa, peraí, não, esse aqui não. Saiu do jogo aqui. Não, aqui está correto, aqui é que não está correto, né? Aqui diz assim, só para vocês visualizarem ali o texto, né? A gente lê aqui, os versos 3, Paulo vai mostrar como isso é possível. Marido, cumpra para com a sua mulher o seu dever conjugal, e do mesmo modo a mulher para com o marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido. E nem o marido tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então aqui Paulo entra dizendo que agora está falando sobre deveres conjugais. O senhor disse: eu não quero ter relação com meu marido. E a esposa diz assim depois do casamento: eu não quero ter relações com o meu marido, eu quero viver como amigos. Isso é possível? Não é permitido. Isso não pode. Se casar, tem que ter relação. Porque quem vive assim, irmãos e irmãs, mas marido e esposa não, tem que ter relações. Qual é a obrigação dos cônjuges? Tem um para com o outro. É a relação sexual, queridos. Irmãos, entendam. Os noivos, quando estão no período pré-nupcial, pré-matrimonial, só pensam nisso, na relação. Eu estou mentindo? Mentir é pecado? É a verdade, irmãos. Eles querem ter relações. E como é que depois que se casa, uma mulher diz assim: eu não quero ter relação, eu quero viver uma vida de santidade. Ela não entendeu o que é santidade. Sexo é santidade, irmãos. O marido também tem que ver que sexo não é pecaminoso, sexo é santidade. É porque a igreja ocidental, infelizmente, quando ela olha para o casamento, quando vai falar de sexo, é um tabu dentro da igreja. Não? Eu fui com minha esposa lá para a igreja da Assembleia de Deus trazer um estudo sobre casamento. Quando eu falava de sexo, as irmãs baixavam a cabeça. Por que elas baixam a cabeça? Porque elas compreendiam que sexo é pecaminoso. É feio falar de sexo. Não, querido, nem é feio e nem é pecaminoso. É bonito, é gostoso, é saudável e é bíblico, santo falar isso. Por quê? Porque procede de Deus, queridos. As nossas mentes ignorantes, que não querem aceitar as escrituras, preferem estar na fornicação do que estar na prática da santidade. E o que é santificação? A palavra grega rajos quer dizer santo, que Deus nos separou e colocou nesse patamar. Que patamar? Casamento. Foi Deus que criou o casamento. Foi Deus que criou as relações, não foi eu não. E se Ele criou, Ele disse no final: e o que eu faço é bom. Então é bom. Se Deus diz que é bom, não tem como mudar não. E o casamento é ótimo, queridos, é ótimo. Tem assim umas briguinhas, mas isso passa. Mas a maior parte é bênção, em termos práticos, queridos. Então aqui é a relação sexual. Os noivos estão nessa fase, estão querendo ali, a mente está sendo programada para essas coisas, poder casar e já tem que saber o que vai fazer. Tem que saber. Tem que saber. A mãe orienta as filhas, o pai orienta os filhos com relação sexual. Aí quando os noivos chegam no casamento, eles já sabem o que é o casamento. Quando se casam, sexo não é mais obrigação. Não existe a palavra obrigação, existe dívida. É uma dívida que a esposa tem para com seu marido.
É uma dívida. Não pode negar, queridos. Hoje eu estou com dor de cabeça. Hoje eu estou com uma dor, mas todo dia tem uma dor. Não pode estar com essas coisas, irmãos. A igreja, a santa, tem que entender. E o marido, por outro lado, tem que fazer a mesma coisa. Não pode estar dando desculpa para a esposa. Não pode, porque ele deve a ela. E ela deve a ele, queridos. É uma dívida. Então ela não pode negligenciar isso. Eu sei que muitas mulheres fazem isso, mas eu sei que muitas mulheres que são cansadas pela tarefa do dia a dia, mas isso não pode se tornar uma coisa normativa. Não pode. Lá na frente do versículo você vai entender por que não pode, viu? Ele vai mostrar que tem que ser dessa forma. A mulher, ela não pode negociar o sexo, queridos. Eu faço se me der isso. Eu faço se tu fizer isso para... Não pode fazer isso. Não é negócio. Bota um pix aí para mim, compra isso para mim. Não pode fazer essas coisas não. Esqueça negociação, querido. Não pode. Não pode fazer isso. É o dever dela, alimentar o marido. Fisicamente também, ela ajuda espiritualmente quando ela faz isso. Ela está ajudando o casamento, queridos. Isso é uma das bases do casamento, o pilar do casamento, irmão. É isso aí, queridos. Tira isso para ver se o casamento consegue sobreviver. Não consegue sobreviver ao casamento. Porque uma das bases mais sólidas do casamento é essa. Tem várias, mas essa é uma das mais sólidas que existe. Então, o marido, ele não pode negociar sexo para com a sua esposa e a esposa com o seu marido. Por quê? Porque o corpo dela pertence a ele e o corpo dela, ou vice-versa, um dos dois não pode estar com esse papo de negociar. O meu corpo não pertence a mim e o corpo dela, da minha esposa, não pertence a ela, mas pertence a mim. Se eu estou com sede, tem que matar a sede, queridos. Se ela está com fome, tem que matar a fome. Isso é atos do casamento, queridos. Bênçãos do casamento. O versículo 5 diz assim, e não vos priveis um do outro. Por quê? Porque os gregos estavam pensando que eu posso me abster da relação. Eu posso me afastar da relação. Paulo disse, não vos priveis um do outro. Não faço isso não. É um perigo você fazer isso. Um perigo quando faz isso. Chegou um casal da Pentecostal e na época eu era seminarista e eu fui para a igreja de São José do Egito, eu acho que não é isso. Quando eu cheguei na igreja, a igreja dava umas 5 dessas aqui, gigantesca. O presbítero estava lá e eu passei lá 3 dias, sexta, sábado e domingo. Aí eu preguei na igreja sábado, escola dominical e pregação à noite. Nesse período de sábado e domingo, os diáconos me procuraram e disse, pastor, eu quero falar com o senhor. Eu disse, não sou pastor, eu sou seminarista. Ele fez, tá bom, seminarista, eu quero falar com você assim mesmo. Você em particular? Eu disse, quem é você? Eu sou o diácono da igreja. O diácono da igreja, que prazer, senhor. Vamos lá bater um papo. Posso chamar o pastor? Ele fez, não, é com o senhor somente. Eu acho que eu senti segurança do senhor na pregação, eu quero passar isso para o senhor. Eu disse, poxa, senhor, estou me sentindo honrado, porque estou com quase 40 anos, eu com 22 anos. Ele disse, vamos lá, eu estou tendo problemas sexuais com a minha esposa. Eu disse, meu Deus, eu não sabia que era isso não. E agora, o que é que eu vou dizer para ele? Né? Esse qual é o problema? Ela não quer ter relações comigo. E como fazemos isso? Como fazemos isso? Aí chamei a esposa, chamei ela, posso chamar? Chamei ela, posso chamar? A minha, bem timidazinha, e disse, pois não, a gente está conversando com sua esposa, eu quero tratar de um assunto aqui particular com a irmã. A senhora autoriza a conversa? É sobre o casamento? Ela disse, autorizo. Tá bom, vou ser curto e grosso com a senhora, viu? Ele está reclamando da senhora. Ela, de quê? Que vocês estão tendo relações. Por quê, meu irmão? A senhora faz isso com ele? Essa maldade com ele. Comecei a brincar. Por que a senhora faz essa maldade com ele? Por que a senhora faz isso? Ele dorme com roupas, faz com roupas, machuca todas as minhas partes, meu corpo. Ele não tira a roupa do corpo. Aí eu fui entender, irmãos, que pessoas do interior são um pouco leigas nessas coisas. Dorme com roupa. E dormia com roupa e queria ter com roupa. Eu disse, meu irmão, o que é isso? Não pode, santo. Não pode, santo. Pode tirar, não está autorizado. Não? Santidade não é isso aqui, viu? E ele achava que se ficar sem roupa, ele estava agredindo a Cristo, na mente dele.
Eu acho que eu dormi sem roupa, estou adorando a Cristo. Eu vou falar disso lá na frente. E eu fui aconselhei a ele: tire tudo, tenha a relação com suas coisas saudável, não faça isso não. E depois de 2 meses, a gente foi lá de novo, conversou com ele, disse que ele está tendo uma relação sem nada, normal, e nós voltamos a ter uma relação ativa na igreja. Veja que besteira, irmão. Ela com vergonha de dizer para ele, e ele, na sua ignorância, machucando a esposa. Então, eles entraram no consenso e começaram a voltar a ter uma vida normal sexual. Isso eu passei para o pastor fez, escreve, isso é o mínimo que você vai escutar. Isso aqui é o mínimo aqui dentro da igreja, porque eles são assim, pessoas de pouca leitura e também não aceitam ensinamentos, né, sobre essa área, que ficam um pouco recuados. Então aqui, santos, no início da fé em Cristo, os novos conversos pensavam que a relação de alguma maneira afetava a parte espiritual, queridos. E o sexo atrapalha a esfera espiritual. Os gregos imaginavam como sim. Então eles perguntaram a Paulo: Paulo, é possível abster-se das relações sexuais no casamento? Paulo, porque para eu ser um espiritual, eu acho que eu tenho que afastar da relação. Por que eles pensavam assim, irmãos? Conceito de Platão: o corpo é corrompido, tudo que o corpo produz é errado, e relações é coisa impura. Porque quando eu olhava na esquina, tinha uma prostituta, tinha bordéis, e nós praticávamos essas coisas antes. Então, quando eu trago para dentro da igreja a cosmovisão, eu acho que essas coisas são erradas. Eu posso fazer isso? Aí Paulo vai começar a mostrar para ele que você não pode privar da sua esposa, e minha esposa privar-se do seu marido. Então Paulo responde com um enfático: não pode, não pode. O ato sexual faz parte do contrato do casamento. Ora, outra coisa, no ato sexual entre um homem e uma mulher no casamento, há bênção e não é maldição, é bênção. Nunca imaginem que o ato é uma coisa imunda, pecaminosa e que é um ato de carne. É claro que é carne que está em contato, mas é um ato saudável do casal. Então Deus chama isso de santidade. É um ato de santificação e não de impureza, pois no ato sexual ambos estão contribuindo para a estabilidade do casamento e do compromisso com Deus, queridos. Então essa é uma verdade. Não se afastem disso. Não se afastem, que não podem se afastar. Esse pensamento errado que os gregos tinham, santos, depois da conversão, que foi ter relações sexuais que era pecado, esse pensamento está dentro da igreja, querido. Sabia? Vocês sabiam disso? Que certas igrejas ainda mantêm esse pensamento de prostituição dentro da igreja. Isso acontece muito no período da ceia. O que acontece no período da ceia em certas denominações? Eles se abstêm da relação sexual no período da ceia. A semana que vem, então, um exemplo, a ceia vai ser próximo domingo. Essa semana eu vou me abster de relação sexual para me consagrar para a semana da ceia. Eu conversei com uma irmã, ela faz isso, né? Eu faço, eu me marido. A gente entrou em combinação que no período da ceia eu me afasto da relação sexual. E fui perguntando para um, para outro, e isso é assim, várias pessoas, eu não sabia que era assim não. Irmãos, não pode, rapaz, fazer isso não. Paulo disse em consenso, ou seja, por jejum ou por oração. Mas por que a ceia é tão diferenciada que eu não posso manter relações? A ceia é um ato litúrgico, um ato de santidade de Cristo com a sua igreja. O ato sexual, um ato lícito de santificação de casal para com Deus. Quando eu estou tendo relações, eu estou em santificação com Deus. Então, eu não vejo problema nenhum de ter relação com minha esposa e depois tomar uma ceia. Não tem problema nenhum. Quem já viu isso? Onde está escrito isso? Que padrão é esse? Que cosmovisão é essa? É uma cosmovisão que Platão trouxe lá de trás, está dentro da igreja. Que o ato sexual é um ato ilícito para certas práticas dentro da igreja. Aí eu vou me afastar da minha esposa, porque agora eu vou tocar no cálice. Não, querido. Não. Outra coisa, o indivíduo está em pecado e ele toma ceia. Porque ele acha que está errado. Outra coisa, errada. Tudo errado, queridos. Então o ato aqui do ato sexual entre o marido e a mulher é bênção de Deus, é santificação de Deus, e eu tenho relações com minha esposa e tomo a ceia. Olha que coisa legal. Porque é bíblico, queridos. Não tem nada de feio não, querido. Feio é fazer o que a Escritura manda e eu não faço. Aí eu acho que isso é bonito. Mas o que a Escritura pré-ordena, querido, aí tem que fazer. Se ela pré-ordenar, nós temos que fazer, queridos.
Aí Paulo começa a colocar cada um dentro do seu parâmetro, queridos. Começou a colocar cada um dentro do seu parâmetro, e nós vamos ver que esse pensamento era um pensamento de Deus, que estava com o seu povo, não fora do projeto dele, mas dentro do seu projeto. O versículo 7 fala assim, Santos: queria antes que todos os homens estivessem como eu, porém, cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, uns de um modo e outros de outro. Digo, pois, aos solteiros e às viúvas, que seria bom que ficassem como eu. Mas, se não tem o dom da continência, que é o celibato, casem-se, pois é melhor casar do que abrasar. Existe isso, irmãos? Existe, queridos. Tem pessoas que têm vocação para não casar. Tem pessoas que vivem hoje solteiras e felizes e não sentem o desejo de relação. Eu não tenho condições. Eu tenho que casar. Tem que casar, então casa. Por quê? Porque eu preciso disso. Mas tem pessoas que não têm desejos assim ativos para isso. Aí vive como solteiro. Tinha uma jovem, eu falo jovem entre aspas, da igreja que eu fazia parte lá, que ela tinha já, entrou nos 40 e dizia, não vai casar não, irmão. A gente até brincava com ela, não vai casar não, vai ficar para titia? Ela falou, Clécio, bem calma, Clécio, eu não tenho vontade de casar. Eu sou mais feliz solteira. Eu digo, eu não sei como é que é isso. Porque eu tenho uma vontade danada de casar. Vontade de ter mulher, ter filhos, essas coisas. Eu não sei como funciona essa mecânica. Mas eu não tenho desejos. Então acreditamos. É o que Paulo vai dizer. As viúvas que perderam seus maridos e as solteiras, elas podem entrar nesse estágio, que é o mesmo estágio que aquele rapaz que eu citei antes, que ele tinha desejos sexuais por outro homem. O que tem que acontecer com ele? É o mesmo que acontece com os outros. Ele não pode casar. Por que ele não pode casar? Porque a Bíblia não autoriza casamento de homem com homem, nem mulher com mulher. É proibido. E agora? O que é que essas pessoas têm que fazer? O que é que elas podem produzir para Deus no reino de Deus? Elas vão continuar pecando, queridos. Em que sentido? No psique delas. Somente no psique. Porque na prática elas não podem fazer isso. Eu não posso ter relação com outro homem. Uma mulher não pode ter uma relação com outra mulher. Então o que é que Paulo orienta aos coríntios? Celibato, querido, para vocês. Celibato para vocês. Não vai casar. Fiquem do jeito como eu estou. Fiquem do jeito da posição que vocês precisam estar. Ou seja, não ter relações. Você que é um homem que tem desejo por outro homem, você não pode casar. Biblicamente não pode casar. Porque a Bíblia não autoriza casamento de homem com homem. O que é que ela autoriza? Macho e fêmea. Homem com homem não. Então celibato seria a melhor opção para você. Mas só tem um problema, irmãos. Celibato não autoriza ter relações fora do casamento. Eu estou aqui, não sou casado, mas eu posso dar aquele pulinho de vez em quando. Não pode dar pulinho não, porque você é uma ovelha, você não é bode para estar pulando. Então você não pode estar fazendo isso. Isso é prático. Pare com esse negócio de estar pulando. Ah, eu vou descarregar. Não tem negócio de descarregar não, queridos. Ore a Deus. Para ter, tem que casar. Mas já que vocês não podem, vocês têm que entrar nesse estágio daí, do celibato. Aí Paulo orienta a igreja, queridos. Por outras questões também que a gente via no período da igreja do primeiro século, que não era bom casar, era a questão das perseguições. A igreja era muito perseguida. Imaginem o apóstolo Paulo. A gente não tem prova cabal de que Paulo era casado, mas tudo indica que sim. Por que, santos? Porque para fazer parte do conselho ali dos anciões dos judeus, que é o Senado, vamos dizer assim, todos eram casados e Paulo fazia parte. Mas não tem assim uma prova bíblica dizendo que Paulo era casado, mas provavelmente sim. Mas vamos dizer, como que a esposa do apóstolo Paulo iria sobreviver, queridos, a um casamento? Paulo sobrevivia sendo perseguido. Paulo sobrevivia em viagens. A cabeça de Paulo estava prêmio pelo Conselho de Jerusalém, dos judeus, e por restante do mundo. Então, como é que um homem desse iria viver em paz? Uma esposa de um homem desse, como é que ia viver em paz? Um homem que só vive em perseguição. Lutero
fez o seguinte: casou todas as freiras. Aí sobrou uma, a rebelde, chamada de Catarina, vamos embora. E Lutero chegou para ela e fez assim: e tu, mulher, não vai casar não? Ela disse: não, senhor, doutor Lutero, eu estou esperando meu esposo ainda. Ele fez: ó, tem uma relação de padres, ex-padres aqui que estão a fim de casar, tu não quer não? Ela disse: não, doutor Lutero. Ela fala: não, doutor Lutero, eu não quero casar com esses padres. Você quer casar com quem? Com o senhor. E Lutero acaba casando com Catarina de Lambora. Você observa as práticas do cristianismo, a história da igreja, né? Práticas que servem para nós hoje, observamos aquelas práticas e colocar elas em prática. Mas o celibato, quem faz isso 100% é a Igreja Católica Romana. Todos os padres praticam o celibato, assim de uma forma distorcida, né? Tem freira lá, uma bagunça em termos práticos. Mas eu entendo por que a igreja faz isso. Entendo. O seminarista, quando entra na igreja romana, ele passa 12 anos estudando. Quando está no término, para se formar, eles assinam o contrato de celibato com a igreja. Ou seja, quando ele morrer, tudo vai ficar com a sua esposa. Quem é a esposa? A igreja. Tudo vai para a igreja. Tudo que ele tem lá atrás não vai para os parentes dele, não. Vai para a igreja. A igreja esperta demais. Aos padres, quando morrem, o que acontece? Tudo deles fica depositado na igreja, não vai para os parentes, não. O celibato é para isso, mais para isso. Não é para questões de santidade, não. Porque o homem que não tem relações sexuais com outra mulher, no casamento ou fora dele, ele não está dizendo que ele não pode ser um espiritual. Pode ser sim. Com ou sem relação, ele pode ser espiritual. Tá? Agora, se o homem foi constituído no Éden para isso, bem que o Senhor disse: junta-se Adão e Eva, o Senhor fala para ele, dá uma ordem, que tenham filhos, multiplique-se. Por quê? Porque é uma ordem de Deus. Isso dentro da esfera do casamento. Mas eu não quero casar. Não tem problema se você não quer casar. Fica solteiro, querido. Agora, não tenha relações. É pureza. Não faça isso. O outro ponto aqui, o quarto ponto, que é esse aqui, que fala sobre isso aqui, que é um dos grandes problemas da igreja, é divórcio e novo casamento. Aquilo que eu botei antes, que a estrutura teológica de aconselhamento para o ímpio é de uma forma, e o aconselhamento teológico para o cristão é outra forma, queridos. Eu não posso tratar o crente, o verdadeiro crente, da mesma forma que eu trato o ímpio. O conselho que eu dou para um, não posso dar para o outro, porque são ambos diferentes um do outro. Questões como: o cristão pode se separar? Isso é problema na igreja, não está bom dentro da igreja. O cristão pode se separar? Tanto Paulo responde que não, quanto ao Senhor. Diz que não pode, porque você tem que ver qual é o ambiente que está sendo tratado o assunto. Jesus e Mateus estão discutindo com os sacerdotes. Pode separar, Senhor? Vamos observar o que disse o Senhor da criação, e juntou o homem e a mulher, e não separa. Ele disse: não pode separar. Aí Paulo chegando na frente e diz assim: pode separar. Poxa, e agora Paulo está indo de encontro ao Senhor? Não, queridos. Porque o ambiente que Jesus falou foi um, e o que Paulo falou foi outro ambiente, queridos. Você tem que olhar quais são os ambientes onde está sendo falado. Agora eu digo o seguinte: o casamento entre filhos da aliança de Deus é irrevogável, não pode separar não. Não pode separar. E pode. Separou, não case com outros. O texto diz: os crentes reconciliem. Se não quiser se reconciliar, não tem problema. Fica separado. Mas não pode mais ter relações sexuais com outras pessoas. Esse é o ato. Isso é casamento de crente para crente, que é isso aqui, santos. Isso aqui, ó, lá em cima. Por isso que Jesus disse: não pode separar. O Espírito da aliança não se separa, que é um casamento feito debaixo dessa aliança. Então esse é um dos tipos de casamentos que existem nas Escrituras. Crente com crente. Agora, quando fala crentes, irmãos, temos que ter muita cautela em conversarmos o que significa crentes. Por quê, queridos?
Porque o termo nas Américas está vulgarizado, totalmente vulgarizado. Tudo é crente hoje, todo mundo se denomina como cristãos, todo mundo diz que professa a fé verdadeira em Cristo, mas o que entendemos de fé, o que entendemos de cristão, é quando o indivíduo está debaixo de um verdadeiro ensino e debaixo de uma verdadeira doutrina. Sim, Jesus, quando chama os judeus para conversar com eles, em João 8:31, ele fala: se vocês permanecerem, a palavra grega era o dogma, na minha doutrina, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, se eu estou debaixo do ensino correto, irmãos, eu estou falando de placa denominacional, estou falando de ensino, catequese, a doutrina de Cristo. Se eu estou debaixo do verdadeiro ensino e estou em obediência com esse ensino, Jesus disse: sois meus discípulos. Agora, se eu não estou debaixo da autoridade desse ensino, como é que eu posso ser denominado de cristão? Como é que eu posso? Aí, quando Paulo escreve a igreja da Galácia, veja que coisa interessante. Tinha pessoas que estavam se comportando como cristãs, tinha pessoas que estavam se comportando como apóstolos. Aí Paulo pega a carta e responde. Capítulo 1, versos 8. Ele vai dizer uma palavra muito interessante. Aquele que traz outro evangelho seja anátema. Anátema é uma palavra grega que quer dizer, para o português, malditos. Estão em maldição porque estão ferindo o evangelho. Estão em maldição porque estão debaixo de um falso ensino. Não pode. Quem está debaixo de um falso ensino não é denominado cristão. Por quê? Porque não obedece ao evangelho da graça, queridos. E quem está fora do evangelho da graça não é denominado de cristão. Então não pode ser. Então, se eu não sou cristão, se eu não vivo debaixo do ensinamento do cristão, do cristianismo, como é que eu posso ser chamado de cristão? Aí eu me casei e me comporto como um cristão. Aquele assunto que Cristo falou foi de crentes para crentes, não foi de incrédulos, irmãos. Acho que Paulo vai tratar sobre incrédulos lá na frente, mas aqui não. Nessa primeira esfera, lá de cima, está mostrando que é crente com crente. Isso é o que o ensinamento fala. Veja uma coisa interessante. O casal chegou e pediu, e disse: eu posso me separar da minha mulher? A mim. Eu disse: depende, quem é você, né? Eu não sei quem é você. Eu digo: eu não sou crente não, rapaz. Como você diz aí, eu sou um incrédulo. Eu disse: qual a diferença faz, se tu se separar ou não? Qual a diferença? Ele fez: não sei, disse: nenhuma. Se tu ficar com ela ou não ficar, não faz diferença nenhuma. Agora, por que Jesus disse que não pode se separar? Ele disse: entenda, no versículo 39, desse mesmo texto, da mesma forma, Paulo explica dizendo assim: eu não, como cristão, eu não posso me casar com uma pessoa feita de você, que é incrédula. Você acha que uma filha de Deus pode casar com você? Você está confessando que você é incrédulo? Assim, não vejo problema. A Bíblia diz que tem problema. Assim. Cristão não casa-se com incrédulos. Cristão não mantém relacionamentos com incrédulos. Cristão não pode estar entre laços com incrédulos. Então, o conselho que eu dou para eles, qual é o conselho que eu dou para você? Que essa forma de pensamento sua está fora. Veja o que Paulo diz, irmãos. 1 Coríntios 7:39. A esposa está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele viver. Esse texto não é para ímpios, isso é para crente. Mas se o marido morrer, ela está livre para casar com quem quiser, somente no Senhor. O que quer dizer isso, irmãos? Somente no Senhor? Ela só pode casar com crente, não pode casar com incrédulo, não. Paulo disse: a viúva está liberada para casar, mas tem que ser no Senhor. Então, como é que eu vou pegar um verso desse e entregar para o ímpio? Dizer assim: você pode casar somente com o Senhor, viu? Como é que pode ser um negócio desse? Como ele vai nutrir uma coisa dessa? Ele vai dizer: eu caso com quem eu quero, e ele está certo, errado estou eu. Se aconselhar ele a casar com a crente. Porque este patamar está aqui em cima, é aquele lá. Esse texto é lá em cima. Esse texto não pode ser aqui embaixo, incrédulo para incrédulo. Aí o pastor foi e aconselhou, disse que não podia se separar e que ele podia casar com quem ele quisesse. Não pode ser dessa forma não, santo. Esse texto aqui é falando para crente.
Esse texto não está falando para incrédulo. Sabe por quê? Quando você pega o texto, ele vai dizer assim, Santos. 1 Coríntios 7, 12. E aos demais, digo eu, o que é aos demais? Outra classe de casados, irmãos, que não é mais daquela projetada por Deus. Deus aqui tolera esse tipo de casamento, viu? Deus tolera, viu? Mas aceita, irmãos. Que tipo de casamento é esse, Clécio? É aquilo ali, ó. Crente com incrédulo, ele tolera, mas ele não gosta não. Por quê, Clécio? Aí é quando tem dois incrédulos, um é convertido e o outro fica lá atrás, chupando o dedo. O que acontece? Aí Deus faz o que com esse incrédulo? Deus deixa que ele fique com ela. Aí o apóstolo Paulo diz assim, ó, se o incrédulo quiser ficar, fica com o crente, dizendo para o crente, olha, se o incrédulo ou a incrédula quiser ficar no relacionamento, fica. Mas isso acontece porque os dois eram incrédulos. Os dois eram incrédulos. Um converteu-se e o outro ficou lá atrás. Aí nessa postura sim, aí a coisa está correta. Agora aqui, ó, incrédulo, o crente com incrédulo na perspectiva assim, eu sou um cristão e me apaixonei por uma incrédula. Eu posso me casar com ela? Posso, mas não devo, irmão. Poder pode, o cara casa, mas não deve. Porque se ele fizer isso, ele está em pecados. É um casamento não autorizado por Deus. Mas parece que o juiz abençoou. O meu pastor na igreja estendeu as mãos e abençoou. Os dois estão em porneia, meu filho. Por que estão em porneia? Porque é um casamento não autorizado por Deus. O juiz não é de Deus, não. O texto vai dizer vários textos que luz não se mistura com trevas. Incrédulo não se mistura com crente. Ímpio não tem pacto na santidade de Deus. O que aconteceu no Antigo Testamento? O que aconteceu? No período da Babilônia, quando eles foram para o cativo, eles casaram-se lá com mulheres estrangeiras. Aí quando eles retornaram, aí o livro da lei foi achado. Aí Esdras bota a mão na cabeça, enlouquece e diz, Deus está irado com o povo, porque a lei foi encontrada. Aí o Senhor disse, separem-se dessas mulheres estrangeiras. São incrédulas, servem a outros deuses. Separem-se dela. Não somente ela, mas todos os seus filhos. Veja que tristeza, irmão. Teve que se separar das mulheres. Os filhos que foram gerados no casamento foram banidos. Aí quando Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 6, ele vai dizer o mesmo aspecto, irmão. Que comunhão há luz com trevas? Que comunhão há entre crente e descrente? Aí um tal de jugo desigual. Os irmãos de interior, acho que sabem o que é o jugo, né? Tem dois bois, um é maior do que o outro, né? Quando bota aquela madeirinha para aprumar os dois, fica um diferente do outro. O jugo é ali, aquela ferramenta é o jugo. O jugo tem que estar assim, ó. Não pode estar assim, não. O marido quer ir para o culto e a esposa não quer. A esposa quer servir a Deus e o marido não quer. Veja que coisa terrível. Aí Paulo disse, não pode, queridos. Não pode, porque esse tipo de casamento aí, esse tipo de casamento não pode. Então a epístola vai sendo construída em cima de perguntas. Eu posso me separar? Pode separar sim. Como? No primeiro caso aqui, se o incrédulo quiser ir embora, pode despachar ele à vontade e casa de novo. Casamento de crente com incrédulo tem procedência, tem estabilidade? Não tem estabilidade. A maioria dos pastores vai dizer aí fora, tem, pode ficar. Não tem estabilidade. A Escritura não autoriza. E a Escritura não autoriza casamento de crente com incrédulo. É inválido perante a mentalidade de Deus. Ele é válido sim nas regras da sociedade. Quando o juiz assina e faz valer o casamento. Mas para Deus, você está em pecados. Por que eu estou em pecados, Clécio? Porque eu estou convivendo com uma pessoa não autorizada por Deus. Eu estou mantendo relações sexuais com uma pessoa não autorizada por Deus. Eu estou mantendo intimidades com uma pessoa não autorizada por Deus. Então não case com incrédulos. Não pode casar. O casamento não vale. Aí me perguntaram, eu posso me separar dela? Eu disse, deve se separar. Não pode. Não, porque o pastor disse que podia. Olhe para as Escrituras, esqueça a minha pessoa, esqueça os pastores, olhe para as Escrituras, diz, pode casar com incrédulo? Não pode. Porque você foi regenerado, você foi mudado e toda a sua vida agora foi mudada por Cristo.
Eu pergunto, não tem nenhuma crente dentro da igreja para você não? Não tem? Uma mulher que satisfaça você e buscar lá fora do ninho? Não tem uma santa ou um santo de Deus que preencha essa vaga? Tinha um membro aqui da igreja, gente boa, e ela conversando me fez, eu preciso me casar. Eu digo, está correto, precisa se casar. Mas aqui na igreja não tem homens, né? E como é que eu faço? É só levar os homens lá fora. Lá para uma igreja que tenha homem de Deus, e lá ore ao Senhor para que Ele lhe ajude. E ela vai estar casada. Casou-se com um homem de Deus e está bem lá fora. Ou seja, eu sei que é necessário, né, casar, mas tem que casar dentro do padrão estabelecido por Deus, santos. E que esse padrão que foi estabelecido por Deus, eu vou encerrar aqui, viu, presbítero? Tem que estar dentro da conformidade que Deus prescreveu, meu irmão. Porque se você fizer algo contrário, você vai sofrer as consequências. Eu posso ter certeza disso. Sofreremos as consequências se não estivermos dentro do padrão que Deus estabeleceu. Então, é essa resposta que Paulo começou a trazer para a igreja. Sobre casamento, sobre a área sexual, sabe, a área da santificação, a área de ser espiritual. Paulo começa a juntar as peças e dizer assim: esse é o padrão que Deus estabeleceu, irmãos. E qual é a aplicação que eu trago para vocês? Honrem as Escrituras, irmãos. Vale a pena. Honrem as Escrituras. Eu comentei um pouco mais cedo na escola bíblica, eu disse que tem assuntos que é desconfortável para a vida das Escrituras. Mas eu tenho que aceitar, mesmo eu sendo desconfortável. Eu tenho que me dobrar diante dele e dizer: é a tua vontade, Senhor. E se isso é a vontade de Deus, irmãos, sobre casamento e relações, façam, obedeçam e honrem a Deus. E que Deus abençoe a cada um de nós.